Bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast com ética, o podcast do Compliance Trabalhista. Temos hoje um tema muito importante para o dia a dia no universo corporativo sobre desvios de conduta e o poder corretivo do empregador. Eu sou Alexandra Candemil, sócia fundadora da Candemil Advogados, atualmente me especializando cada vez mais em projetos de compliance trabalhista, para terminar com o caos da parte empresarial trabalhista da sua empresa. E tem um convidado muito especial, que é o Dr. Rômulo Vargas. Mas antes de apresentá-lo e iniciarmos o nosso bate-papo sobre o tema aqui proposto, quero fazer um agradecimento muito especial à empresa Topcar Land Rover, luxo moderno sobre 4 rodas. A paz no trânsito começa por você. Uma empresa que consolida a ética, uma empresa que prioriza a humanização colaborativa e corporativa dos seus colaboradores e, mais do que nunca, a conformidade legal nos seus processos internos. Então vamos lá, o nosso podcast começa com um tema muito importante, que é sobre os desvios de conduta, todas essas questões que muitas vezes lidam com limites de como agir com o empregado de acordo com alguns tipos de desvio de conduta, ou como se faz a correção, ou como se faz uma advertência, uma suspensão, ou o que seria uma justa causa. Mas antes, eu tenho que apresentar o meu convidado, que é o Dr. Rômulo Vargas. Dr. Rômulo, muito bem-vindo. E como eu sempre faço com meus convidados, eu gosto que você se apresente. Tá ok. Alexandra, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Queria te parabenizar e a todos vocês que acompanham esse belo projeto, em razão de que esse conteúdo que é entregue e de forma gratuita, ele é de uma utilidade tão grande e de um valor inestimável para toda e qualquer empresa, independentemente do porte dela. E eu, Alexandra, já conto atualmente com mais de 20 anos de advocacia trabalhista em tribunais do Brasil inteiro. Sou pós-graduado em Direito Digital, Compliance Trabalhista, Proteção de Dados, também em Advocacia Trabalhista e Empresarial, e agora concluindo o mestrado também em Relações Internacionais em Montevidéu, onde a gente busca sempre, Alexandre, novas capacitações, atualização. Às vezes até pode ser um meio clichê todo mundo dizer que está se atualizando ou não, mas a gente precisa realmente se adequar, buscar novas metodologias de trabalho. A gente sabe que o Poder Judiciário brasileiro ele realmente está quase em colapso. Um processo é uma situação desagradável tanto para quem tem algo a cobrar como para quem tem algo a receber. E realmente não é o melhor cenário para que a gente consiga resolver as demandas. E justamente é esse o objetivo dessa iniciativa e quero mais uma vez te parabenizar. Obrigada pelo teu sim, pela tua apresentação e até aproveitando essas questões sobre atualização, é incrível que esse tema, né, desvios de conduta, vamos começar só nesse conceito. O que seria desvios de conduta? Porque a gente precisa sempre ajudar o nosso empresário, a nossa empresária, e eu também sempre digo que o podcast ele acaba abrangendo também de uma forma até colaborativa os próprios trabalhadores que estão nos ouvindo. Porque hoje uma empresa, para ela ter uma sustentabilidade, para ela poder fazer valer as suas missões e valores, ela tem que ter os processos internos muito bem, eu digo assim, trabalhados, com uma harmonia. E quando o tema é desvios de conduta, aí eu quero a tua posição, a gente começa a perceber que um desvio de conduta do empregado, ele gera um conflito interno, principalmente com o gestor. Por quê? Vou dar um exemplo. Um desvio de conduta é toda vez que o empregado, vamos conceituar assim, pelo menos eu vou conceituar assim, depois eu vou te ouvir. Um desvio de conduta é quando o empregado, ele não cumpre o que foi combinado com o seu gestor, aqui também fazendo um link com o empregador. E muitas vezes, vou dar um exemplo muito, eu digo assim, corriqueiro, pelo menos nas consultorias trabalhistas, ele começa a não ser mais assíduo, por exemplo. A falta da assiduidade é um desvio de conduta. Então, toda vez que o empregado ele não cumpre com qualquer cláusula do contrato, que só estou dando um exemplo, que é sobre não ir trabalhar ou chegar atrasado, ou não produzir ou não entregar de acordo com a demanda que ele se comprometeu, começa a haver um conflito. E aí eu queria ver sobre o teu olhar, o que tu entende que é um desvio de conduta? Alexandra, eu quero, antes de entrar
especificamente no desvio de conduta, retroceder um pouquinho mais à Claro. origem desse problema. Claro. Eu enxergo muito claramente que a questão do desvio de conduta, ela pressupõe uma cultura empresarial fraca, não bem implementada, a falta de um bom regulamento interno, de bons treinamentos corporativos, porque muitas vezes o colaborador, o empregado, ele pratica alguma conduta porque ninguém explicou para ele como que é. Então, acontece, as empresas são formadas por pessoas, mas se você colocar o seu colaborador na primeira semana de trabalho, no primeiro dia, e der um bom treinamento, uma cópia do regulamento interno, explicar para ele como funciona toda a sua dinâmica, e também leis trabalhistas, como funcionam faltas, atestados médicos, parcelamento das férias, enfim, fazer ele entender todo esse universo, que é o universo que ele está submerso, o desvio de conduta ele começa automaticamente a diminuir, e aquela laranja podre automaticamente vai se separando do cesto, né? Falando aqui numa linguagem coloquial. Então, eu acho que é muito importante implementar uma cultura forte. O regulamento interno é uma importante ferramenta para a implementação dessa cultura, e também que o empresário se conscientize que muitas vezes ele acaba sendo muito complacente, né? E às vezes as empresas são pequenas, contam com pouco número de colaboradores, ele tolera muitas coisas e logo ali na frente isso o torna refém dos seus próprios funcionários. Então eu sempre costumo dizer nas empresas que nós trabalhamos que aplicar eventualmente uma advertência, uma suspensão, não é ser carrasco, certo? É ser educativo. Né? E se o empresário tem vergonha ou se sente inibido de fazer isso, diga que foi o seu jurídico que mandou. Fica muito mais fácil, né? Gostei. Mas sabe, até aproveitando a tua fala, eu já tenho sempre, eu digo defendido, porque parece às vezes que é difícil se compreender a questão formal de um regulamento interno, de um contrato de trabalho. Então eu sempre, olha, pode ser numa sala de aula, no próprio podcast, quem me acompanha, nas minhas redes sociais, nas empresas que eu assisto, eu falo. E foi bom que tu começou, inclusive, a fazer essa introdução pelo teu olhar. Como é importante, né, Rômulo, o contrato de trabalho, eu diria, Fundamental. ter bem claro a CBO, né? O nosso querido CBO. Descrição das funções. Tudo, né? Para acabar com aquele burburinho do acúmulo, do desvio. Então, se a gente consegue pontuar isso já no primeiro, segundo dia em que o colaborador está com a cabeça aberta para tudo, porque normalmente a pessoa, quando ela entra numa empresa, Alexandra, ela quer fazer as coisas de forma correta. Sim. Né? A tendência é que as coisas transcorram da melhor forma. Quando é que as coisas começam a tomar um caminho diferente? Quando o empresário não tem um bom regulamento interno, no seu contrato de trabalho é genérico, ou ele nem tem, certo? E ele não coloca o seu colaborador ciente de tudo que acontece, o que é possível, o que não é possível, o que a empresa tolera, o que a empresa não tolera de forma alguma. E eu sempre costumo dizer que quando a gente dá o treinamento do regulamento interno, que o empresário tem que dizer para o seu colaborador, essas regras são inegociáveis. Gostei desse tema. Inegociáveis. As regras do regulamento interno são inegociáveis. Então você tem que dizer para o seu colaborador, meu amigo, se você descumprir isso aqui, infelizmente eu não vou poder te ajudar. Eu tenho certeza que ele vai ter uma conduta bem mais alinhada com os propósitos da empresa. E eu tenho descoberto a cada dia que existe um vácuo sobre a importância de um regulamento interno ou contrato de trabalho. Eu percebi com as dores, né, vendo as dores dos meus clientes, dos empresários e empresárias, que existe qual vácuo? É a existência de que uma vez regrado vale como lei na empresa. Quando a empresa ela tem, o empresário e empresária, ele tem que ter convicção, ele tem que ter essa confiança, principalmente em nós do jurídico, que um bom contrato de trabalho, não um copia e cola, um contrato mesmo, com funções, jornada, obrigações, questões disciplinares, o regulamento interno, e com um treinamento inicial, ele vale como a lei. Por isso que também concordo contigo que, antes de se falar até nos desvios de conduta, o empresário e a empresária deveriam investir num regulamento interno, seja em nível de contrato de trabalho, tem empresas que usam memorandos, tem empresa que usam código de ética e disciplina, não importa a nomenclatura. Porque a cultura do empregado, ou dos empregados, se a gente usar uma pluralidade, cada um vem também de uma educação. Só que eu digo, e eu queria saber se você pensa igual, a cultura numa empresa se ensina, a cultura em uma empresa se ensina. Não só se ensina, como se exige que o empregado, por força do contrato, a cumpra. Você pensa assim? Penso, e tem muitos empresários que a gente fala em cultura e eles ficam meio sem
sem se conectar à cultura. Mas o que é a cultura? A cultura é saber o que o seu colaborador está fazendo quando você não está presente. Interessante. É um conceito que eu costumo muito utilizar. Você sabe o que o seu colaborador está fazendo quando você não está presente? Eu conheço empresários que não tiram férias há 5, 10 anos e eu chego para ele e digo, você paga para o seu colaborador tirar férias e você mesmo não tira. Por quê? Porque ele tem que estar sempre inserido dentro da operação. Se ele sai, parece que tudo para, nada acontece como deveria ser. Então, com uma cultura forte, ele consegue sair do meio da operação, enxergar o negócio dele de fora. E se ele tem um bom contrato de trabalho realmente aplicado às peculiaridades do cargo ou função, se ele tem um regulamento interno sempre atualizado com um bom treinamento, o colaborador que transgredir, ele já vai estar ciente e ele mesmo chega para ti e diz, eu errei. Pode aplicar o que tu quiser, eu sei que eu errei. Ele mesmo já tem essa consciência. Por quê? Porque você já disse para ele que a empresa é uma empresa organizada, que não admite nada em desconformidade com a sua missão, com os seus valores, com aquilo que ela pretende entregar para a sociedade. E mais ainda, né, é importante destacar, se porventura houver alguma discussão judicial a respeito de qualquer tipo de desvio de conduta do colaborador, nós já estamos no tempo que o cenário é outro. Uma empresa com cultura, com processos internos, eu digo formalizados, conforme você mesmo está falando, um regulamento, um contrato, ela vale como uma prova. Até os treinamentos. Então, um empregado dizer, eu não sabia disso, por isso que eu concordo contigo, ele já, ao praticar qualquer tipo de desvio de conduta, ele mesmo disse, estou errado. Não fica bem melhor? Bem melhor. Legitima a tua aplicação da penalidade, né? Legitima, porque daí tu largou toda a responsabilidade pelo erro na mão dele e não na tua, entendeu? Então fica uma coisa muito mais auto-aplicável, digamos assim, né? E o que eu enxergo também, Alexandra, muitas vezes o empresário tolera muita coisa, né? E eu tenho enxergado muito isso. E aí o que acontece? Daqui a pouco ele não quer mais saber daquele colaborador, de tantas coisas erradas que ele vem fazendo, e ele quer aplicar a justa causa, né? Fez isso, fez aquilo, fez isso. Eu digo, tá, mas você, qual é o histórico funcional dele? Vamos lá. Você tem as advertências, suspensões, como é que tá o histórico? Ah, não, eu não tenho aqui, mas ele tal dia eu chamei a atenção, outro dia. Meu amigo, mas não tem o histórico não muito tem bem um consolidado. histórico bem consolidado. Ou então ele pega aquele modelo da internet, ou então ele se socorre do seu contador, que é muito comum. Pessoal, modelo de advertência. Eu já não gosto muito de modelos, tá? Eu vou deixar bem claro aqui. Concordo Eu sou contigo. meio avesso aos modelos. Mas se você for se socorrer de um modelo, que peça para o seu jurídico e não para o seu contador, né? Advertência sem a data da ocorrência, sem assinatura, com enquadramento incorreto no 482 da CLT, aquele carnaval, né? Aquele carnaval. Aí então o empresário, ele realmente tem razão, aquele colaborador faz jus às penalidades, mas ele não seguiu não preencheu os requisitos, todas as formalidades necessárias. E o juiz vai olhar para ele e vai dizer, tudo isso aqui não vale de nada, porque todo o ônus do negócio é do empresário, também na parte da aplicação das penalidades. Por isso que ele tem que estar muito bem assessorado de um bom programa de compliance, de um bom regulamento interno, de uma boa assessoria jurídica, para que ele esteja legitimado e que o seu poder diretivo disciplinar não seja fulminado por qualquer pessoa que desrespeite as regras da empresa. Não, e até porque é comprovado que os próprios empregados, aqueles que cumprem o contrato, aqueles empregados que vestem a camisa da empresa, eles se sentem desmotivados quando eles percebem que o desvio de conduta do seu colega nada é feito pela empresa. Então isso gera uma insegurança, gera assim uma falta de motivação e também uma falta de credibilidade com o gestor. Então, por isso que eu sempre falo, e até queria te provocar, a empresa numa cultura de conformidade legal, do tema disciplinar, ela tem que ter em mente um cenário. O que para ela é inegociável e o que para ela é negociável. E aí eu queria te provocar, dentro da tua experiência como advogado, assim como eu, que a gente lida com muitos cases diariamente sobre desvios de conduta, e é uma das dores de qualquer trabalhista de uma empresa, mas qual é a tua percepção? Como que uma empresa consegue identificar
o que é negociável do inegociável? Porque pode mudar muito de uma empresa para outra. Tu tens um caminho, tens uma receita, como é que tu poderia ajudar o nosso empresário, a nossa empresária? Bom, Alexandra, a gente sabe que as empresas são formadas por pessoas, né? E pessoas criam amizades, inimizades, perseguições, pessoas mentem, pessoas faltam com a verdade, pessoas omitem, e aí reforça ainda mais a necessidade de ter ferramentas internas. Eu tenho, com muita relutância de alguns empresários, conseguido implementar a ouvidoria e o canal de Ótima denúncias, ideia. tenho conseguido. Inclusive, no meu kit blindagem, um dos termos que eu utilizo é um formulário para denúncia, em que pode ser anônimo ou não, e ali eu estabeleço uma via de comunicação de todas as pessoas que se relacionam com a corporação, para que o empresário possa ficar sabendo e aí saber como melhor avaliar aquilo e como melhor aplicar as penalidades. Entendeu? Em relação ao que é negociável e ao que não é negociável, Alexandre, eu acho que assim, ó, como nós temos a nossa personalidade, o nosso caráter, pessoa física, a pessoa jurídica, que é uma ficção jurídica, ela também tem o seu caráter e a Sim. sua personalidade. Uhum. E se o empresário é a personificação do seu próprio negócio, ele mesmo sabe o que para ele é negociável e o que não é. E o que é inegociável, ele não pode abrir mão. Ele não pode abrir mão, porque senão ele vai perder a mão do próprio negócio e vai ficar, como eu falei antes, refém dos seus funcionários. E aí eu concordo contigo, porque a partir do momento que o empresário ou a empresária, né, a pessoa jurídica, vamos supor, a empresa como um ser, é um ser. Sim. Ela tem isso muito claro, ela pode provocar nos seus cenários internos as políticas, porque pode ser através de um contrato e um regulamento, mas tem as políticas. Às vezes surge um assunto, vou dar um exemplo, uso de celular no ambiente de trabalho. Existem flexibilizações conforme o tipo de trabalhador, mas tem a ver com a empresa, não é com o tipo também só de trabalho. Claro. Porque se para uma empresa, independente que o local de trabalho daquela pessoa não tem risco algum, não é assim uma indústria que, né? Vigilância, monitoramento, enfim. Mas a empresa, o empresário não quer, porque para ele a perda da produtividade, ela é fatal para o negócio. Que seja assim, desatenção, não atender o cliente corretamente, não atender a ligação corretamente, não estar, digamos assim, sabe, concentrado. Conectado, né? 100%. Conectado. E ele proíbe. E às vezes a gente vê muito em rede social, porque hoje também é interessante, porque a gente acaba também vendo os mitos, a gente também vê as verdades, mas eu tenho visto assim com muito carinho, claro, né, e com muito cuidado, mas essa proibição, a minha posição, quero te ouvir. Se a empresa quiser proibir, independente se tem risco ou não, eu entendo que é lícito. Eu entendo e tenho essa convicção. A gente sabe que hoje o celular é uma das maiores causas de desatenção, seja na nossa vida pessoal, profissional, no trânsito. Então, eu acho mais do que legítimo que o empresário... Até vou contar um caso aqui, pessoal. Nós tivemos uma empresa que nós tivemos que... era um restaurante do ramo da gastronomia, e eles simplesmente ficavam quase que o mesmo tempo no celular do que atendendo, do que fazendo as refeições, do que fazendo as tarefas, limpando, enfim. E a gente colocou uma urna na chegada e solicitamos que o celular fosse depositado ali. A partir daí, você já pode imaginar tudo que aconteceu, né? Era 2 celulares, era um velho, o outro bom no bolso, enfim. Nossa. Então, a gente conversou com eles, que nós iríamos rever essa política interna, desde que pelo sistema de vídeo monitoramento nós percebemos que eles estavam realmente mais focados no trabalho e não desviando tanto a atenção com a questão do celular. Então a gente colocou para eles, vocês preferem ficar olhando um pouco com ou ficar sem olhando nunca, né? Porque muitas vezes a gente sabe que tem famílias... Interessante isso. Né? O que é melhor? Então a gente sabe que tem mães que têm filhos pequenos, né? Então tem toda uma questão que a gente precisa também relevar, porque são famílias, né, Alexandre? São pessoas. Então a gente tem que avaliar caso a caso, mas às vezes uma medida mais severa, ela é bem educativa. E a partir de então a coisa começou a acontecer da forma como a empresa desejava, né? Foi uma medida mais dura, mais radical, mas que surtiu o efeito que a gente queria, né? Eu gostei do teu exemplo e eu chamei a atenção por um tema tão polêmico e tão parece assim, e é cotidiano, mas o que eu queria me prender para agora a gente começar a falar da materialidade, dos pressupostos, da questão dos desvios de conduta, como fazer, porque realmente a minha ideia contigo, né, você empresária, a gente vai dar uma receita de bolo aqui, sabe, sobre desvios de conduta e o poder corretivo do empregador. Mas onde eu estou querendo chegar, até para a gente poder avançar, é que as regras que são
feitas, elaboradas, que são direcionadas aos empregados, desde que legítimas, aí eu dei o exemplo do celular, em que a empresa proíbe o uso do celular, desde que legítima, e ela o é, para aquela empresa sendo inegociável, ou seja, ela não negocia o uso durante o expediente, a questão aqui tem que ser preventiva, a minha posição, e que também é a do Dr. Rômulo, o empregado, ele tem que cumprir. Porque a gente tem que ter agora, e eu quero avançar, porque quando eu tenho o conceito de desvio de conduta, eu já passei das regras da empresa, a gente cria um cenário que pelo menos o negociável e negociável é sabido, nós temos um contrato que, querendo ou não, existem ali algumas particularidades, pelo menos as principais, né? O que fazer na empresa, quando fazer, como fazer, horário de trabalho. Intervalo, tudo. Temos as regras naturais ali da empresa, claro. conforme o setor, às vezes com exigências como uso de IPI, para outros não, conforme o tipo de situação. Então, cada empresa também dentro dela vão ter várias e várias regras. Agora a questão é, uma vez que a gente já vencemos essa etapa, né? O que é um desvio de conduta? A questão do que é negociável e inegociável. O que a empresa entende que ela precisa dar limite. Agora a gente vai para a receita do bolo. Eu brinco, né? Que é a parte que o empresário com certeza que está nos vendo ou nos ouvindo agora quer saber. Então, eu vou começar com a seguinte receita de bolo, eu vou pedir a tua ajuda, tá? A gente vai criar uma receita aqui sobre o tema desvio de conduta e poder corretivo do empregador. Claro que num podcast a gente não consegue avançar em todas as temáticas, mas com a tua competência, que eu conheço muito bem, e o meu esforço, o que eu quero fazer contigo? Primeiro, a primeira questão importante para a gente passar para o empresário e para a empresária é materialidade. Me perdoem pelo tema técnico. O que é materialidade? O que a pessoa fez e como está enquadrada na lei. Então, numa questão didática, a CLT ela tem um artigo, vou citar porque é uma questão didática importante, o artigo 482 da CLT, ela já elenca os fatos geradores considerados como desvios de conduta. Só que ela não ensina como se faz o poder corretivo. Por isso que existe um mito, e eu quebro ele, eu mostro o meu livro aqui do Compliance Trabalhista, é um mito, que é de todo empresário e empresária, é natural, que é qual mito? Eu vou perder na justiça do trabalho se eu aplicar uma justa causa. O que eu entendo que isso não vai acontecer se vocês seguirem a materialidade, que é o primeiro caminho. Depois eu vou avançando para os outros itens. Vamos trabalhar só com a materialidade? Rômulo, como é que tu trata essa questão do enquadramento? Como é que tu faz na prática para ajudar um empresário? Como te dar um exemplo assim? Rômulo, eu tô com um problema, eu tô chateado, porque a dor vem. Geralmente eles estão descontentes, chateados, mas tem tudo que é caso, né? Desde um atraso, desde empregado que some 2 dias e entrega um atestado só de 1, daqui a pouco ele some 5 dias e dá o atestado de 5, fica aquela, ou às vezes publica, sei lá, piadinhas nas redes sociais. No grupo de WhatsApp da empresa. Então, como é que tu faz assim, só o caminho da materialidade? Como é que tu usa o artigo 482 da CLT? Então, Alexandre, o que a gente procura fazer, tá? Nas empresas que nós trabalhamos, primeiramente, um trabalho educativo. Tanto para o empresário, para os seus gestores de recursos humanos, quanto para os próprios colaboradores. Explicando para eles o que é a desídia, o que é a improbidade, insubordinação, indisciplina, como funciona o abandono de emprego, como funciona todas as questões, também a justa causa patronal. Muitas vezes o empresário tem que estar ciente, né? Porque ele pode incidir numa das causas ali, que também, que é o artigo 483, né? Sim, que é o 483, sim. que vem logo em seguida. Tá? Mas então o que a gente faz? Explica para ele o que são todas as condutas elencadas. Porque, infelizmente, eles não sabem. E eu sempre digo, o empresário não tem culpa, o colaborador não tem culpa, porque ninguém ensinou para ele. Como é que eu vou chegar para uma pessoa que tem um cargo relativamente baixo na empresa, um grau de instrução não muito elevado, e dizer que ele vai ser advertido por improbidade? Sim, é difícil. O tema por si só já, improbidade. Então, eu costumo fazer da seguinte forma, Alexandra. A gente sabe que o regulamento interno pode também servir de base para a aplicação das penalidades. Porém,
as condutas que são proibidas e que constam no regulamento interno, elas têm que estar linkadas com uma das alíneas do 482. Perfeito. Então eu vou lá, a gente dá o treinamento do regulamento interno, utilização do celular no horário de trabalho. Você sabe o que é isso, meu amigo? Isso é desídia. Tá lá na 482 SLT, certo? Diz respeito a uma ordem de superior hierárquico. Isso pode ser insubordinação, indisciplina. E aí vamos linkando, e tu vai clareando para todas as pessoas, o empresário, os colaboradores, o que é cada conduta e aonde ele vai estar enquadrado caso ele venha transgredir. E isso é um divisor de águas, porque muitas vezes a gente termina um treinamento e o empresário me olha e diz assim, eu não sabia. Rômulo, muito obrigado. E o colaborador diz, que coisa maravilhosa. Também aprendi. Ele se sente juridicamente seguro, porque ninguém ensinou para ele. Como é que ele vai estar sabendo se ele está praticando uma coisa errada ou não, se ele não conhece os conceitos, se ele não sabe o que é insubordinação, indisciplina, como eu falei antes, desídia. Então, o que eles se sentem? Juridicamente seguros. Certo? E é um verdadeiro divisor de águas. Porque quando a gente tem um trabalho educativo e esclarecedor, além de você diminuir significativamente as ocorrências de desvio de função, por exemplo, desvio de conduta, como é o nosso tema de hoje, você vai estar deixando ele ciente de que se ele praticou aquilo, ele vai ser penalizado. E aí, então, fica aqui o segredinho do sucesso, que eu também ratifico nas palavras do Dr. Rômulo, que é qual? A materialidade, que vem a ser o enquadramento do fato gerador na lei, então a gente tem a lei trabalhista que enquadra, ela precisa ser um espelho educativo para que o empregado também e o gestor tenha segurança de que cada fato poderá ter um reflexo em face do enquadramento da lei. E aí a gente vai fazer alguns exemplos aqui para tornar também esse nosso bate-papo, nesse nosso podcast, mais elucidativo. Então vamos lá. Eu vou utilizar algumas justas causas, as mais polêmicas, para a gente ajudar o empresário e a empresária a entender conceitos. Sabe por quê, Rômulo? Porque querendo ou não, tá? Vai aparecer essas palavrinhas para serem enquadradas na justa causa. Seja vindo deles com uma dúvida ou nós colocarmos para eles. Então vamos lá. Improbidade. A improbidade é a primeira falta que ela é considerada no artigo 482 da CLT. Como é que você vê improbidade na prática? Se tivesse algum caso polêmico na tua consultoria, algo que tu conseguiu comprovar, alguma dificuldade da empresa, porque toda vez que a gente fala em improbidade, a gente fala o quê? O conceito da doutrina é um desvio praticamente material, é um ato de desonestidade que infringe, digamos assim, muitas vezes, praticamente quase 100%, questões financeiras, materiais da empresa. Tens algum caso de improbidade? Podia colaborar? Temos aqui um exemplo clássico, Alexandra, tá? Que é um caso de improbidade, talvez não com viés tanto para a parte financeira, mas que é a falsificação ou adulteração do atestado médico. Nossa, adorei esse exemplo. Esse exemplo, ele é Adorei. pitoresco, ele é recorrente, porque muitas vezes vem ali 0,1 dias e vira 0,7, sabe? E é um motivo de demissão por justa causa, sim. O empresário não é obrigado a tolerar dentro da sua empresa alguém que adultera um documento para não ir trabalhar. Então, é um exemplo clássico da improbidade que eu sempre costumo trazer nas mentorias que a gente dá, nos treinamentos que a gente dá, a questão do atestado médico. Temos outros tantos exemplos aqui, né? A utilização dos veículos da empresa para outras finalidades, uma eventual questão de segredo industrial, segredo comercial, que daí já sai um pouco dessa esfera. Mas o que a improbidade traz? A falta de lealdade com o seu próprio emprego, que é a sua fonte de trabalho. Então, ela fulmina a confiança, a fidúcia do pacto laboral de uma maneira muito determinante. Mas é preciso sempre avaliar pontualmente se a improbidade ela é tão grave ao ponto de ensejar a justa causa. Então, sempre precisa ter, Alexandre, mesmo que a gente vai dar esse passo a passo, que é muito útil até para o empresário elucidar um pouco esse mito que é a justa causa, né, nos tribunais brasileiros, é muito importante a gente levar em conta que é sempre bom um acompanhamento jurídico, né, que a empresa tenha um programa de compliance, um suporte jurídico proativo, não reativo, tá, e que ele se socorra antes de aplicar. Então, a questão da improbidade é a primeira e ela é uma das que mais gera dúvida. Com certeza. E eu quero deixar seguros, seja o empresário, empresária, as empresas e quem está nos ouvindo, que
fazendo pesquisas, né, com relação a decisões judiciais, o tema atestado falsificado, seja em dias, seja com um CBO, seja às vezes um atestado que nem de médico que às vezes tem isso ainda, né, uma fraude, a Justiça do Trabalho também não tolera. Então, às vezes, a gente também aqui na nossa conversa, a gente precisa dar segurança, porque sempre temos duas frentes aqui no podcast. A primeira é colaborar para que você, empresário e empresária, possa entender cada vez mais e caminhar na sua empresa em conformidade legal, mas entendendo o tema aqui proposto, que foi hoje, desvios de conduta e o poder corretivo do empregador. Mas também para nós advogados, é meu dever, como é também do Dr. Rômulo, e é por isso que a gente está aqui debatendo, dar a garantia, não é o que eu acho ou o que ele acha, mas também os nossos estudos são sempre respaldados no que os tribunais estão sustentando. Então, o tema atestado médico, atos de desonestidade comprovados, atos que são considerados como desvios de conduta em que a ética, a fidúcia, ela demonstra que aquela confiança que foi depositada no empregado não tem mais lugar para que o contrato fique em plena vigência. Infelizmente, eu digo porque todo desvio de conduta ele é considerado uma infelicidade na questão colaborativa, vai desencadear a justa causa, que, num conceito bem objetivo, é a rescisão unilateral feita pelo empregador em face de um ato que foi praticado pelo empregado, considerado como desvio de conduta. E aí, indo para outros tipos de justa causa, e eu gostei muito que você falou sobre essa questão da improbidade, mas eu queria, sim, provocar mais outros tipos. A principal que eu vejo da empresa é a desídia. Eu tenho visto assim, quando tu vê um empregado, ele se insubordinou. O RH de uma empresa, um gestor ou o próprio dono da empresa, a dona da empresa diz, Alexandra, o empregado fez aquilo. É tão tranquilo a gente ver o fato, a negação. Agora, desídia, vamos trabalhar desídia, é uma dificuldade para se entender o que como se aplica o poder corretivo do empregador, como é que se educa o empregado nesse sentido. Vamos começar pelo conceito? Vamos lá. A desídia, pessoal, para que vocês tenham isso muito claro na cabeça, é o desleixo, a falta de comprometimento, a má vontade, o pouco caso, falando um pouco mais da linguagem popular, com as obrigações contratuais do pacto laboral. Eu tenho um exemplo muito claro aqui, Alexandre, que eu quero trazer também, porque como a gente acaba estudando muitos julgados, tendo acesso a literaturas riquíssimas, como é o livro que você me presenteou, que, aliás, tá me ajudando muito Obrigada, no meu próprio trabalho. É uma obra literária da mais alta qualidade, com uma linguagem simples, acessível, não só para mim que sou advogado, mas para você que é empresário também, adquirir um pouco de conhecimento nesse tema tão debatido, tão controvertido e que é uma verdadeira dor de cabeça na sua dinâmica empresarial, tenho certeza disso. Mas a questão do sistema de cobrança de metas, né? Posso aplicar, por exemplo, uma penalidade de desídia para o colaborador que não bate a meta? Veja que tema interessante. E eu sempre levo isso nas minhas mentorias como uma pergunta. Explico o que é desídia e isso causa muita inquietação. E veja bem que nós temos aqui uma linha muito tênue entre a possibilidade ou não de aplicar uma advertência para aquele que não bateu a meta. Se ele não bateu a meta por uma inabilidade, porque muitas vezes o empresário coloca metas inatingíveis num lapso temporal que elas são inexequíveis. Ou curtas demais. Demais. Com certeza não. Mas agora, se esse colaborador, certo, é totalmente desleixado, não segue um cronograma de ações que a empresa pré-determinou, não pratica aquelas ações de marketing, de venda, enfim, age com total descaso, a gente pode sim aplicar até mesmo uma advertência ou suspensão, a depender da gradação, né, que nós vamos chegar logo à frente, por não bater as metas. Então você tem que avaliar também, pessoal, isso é uma situação excepcional, né? Não vamos sair aplicando advertência por desídia nos seus colaboradores que não estão batendo as metas. Então a questão de você ter um sistema de metas legítimo, de você saber enquadrar a questão da desídia, ela é muito importante. E os casos mais comuns, a gente pode falar aqui, né, Alexandre, são atrasos reiterados, faltas injustificadas, a questão da utilização do celular, né, são exemplos mais peculiares, mais clássicos da desídia.
E aí, para colaborar ainda com a tua fala e incrementando com a minha, e chegando também, né, porque a gente está aqui numa sinergia, eu começo a perceber que a empresa, ela vai precisar ter muita vontade, eu digo, de resolver o poder corretivo que ela tem. Porque não estamos mais nos tempos que é justa causa o caminho. Não. Hoje, a função da empresa é, primeira, educativa, contratual, e ela tem que disciplinar os empregados. Agora, o caminho para disciplinar e para corrigir, que entra a dosagem, que entra o tema da desídia que a gente está falando. Proporcionalidade. Exatamente, a proporcionalidade. Então eu vejo muitas vezes que não se aplica na empresa o poder corretivo. Leia-se, poder corretivo é uma nomenclatura mais nova do compliance, que significa o quê? Vamos corrigir os desvios de conduta, resgatando o empregado, que para a empresa é muito mais lucrativo, inclusive, investir naquele empregado que ali se comprometeu a trabalhar, do que ficar aplicando a justa causa. A justa causa seria o último caminho. Tanto é, Rômulo, que tem empresas, inclusive, que mesmo utilizando o poder corretivo, com advertências e suspensões, muitas vezes, cansada até da situação, ela promove uma rescisão sem justa causa. Então, é importante também aqui ser colocado que o poder corretivo, ele é muito mais que aplicar uma justa causa. É você criar um método interno de tolerância disciplinar em que você tem que educar o empregado. Porque, como eu falei, voltando, aquele empregado que veste a camisa da empresa, aquele empregado que não é desidioso, aquele empregado que ele é disciplinado, aquele empregado que ele é subordinado às regras do gestor, aquele empregado que ele está em conformidade, ele se sente sempre premiado. Com certeza ele se sente premiado. E aí que eu entro para ti, como é que tu faz uma dosagem? Lembrando aqui, tá? Eu vou provocar o Rômulo agora. A lei é muito fácil, né? A gente está falando aqui como advogados, é fácil, dá conceitos. O problema, pessoal, você empresário, empresária, é que a CLT não ensina como é que faz o poder corretivo. Por isso, agora vamos ouvir o doutor Rômulo. Como você aplica o poder corretivo? Qual é a métrica? E aí é bom usar um exemplo, né? A desídia, eu acho, é a mais complexa. Como é que tu faz a dosagem do poder corretivo? Eu aprendi isso na dor, não foi no amor. Vou te contar, então... né? Nós aplicamos uma justa causa, né? E até mas ela não foi revertida. Mas o que acontece? As perguntas que o juiz fez no depoimento pessoal do preposto me ajudaram muito a clarear essa dosagem, e eu quero ver se isso pode ajudar aos que nos acompanham aqui também. Vamos lá, a justa causa ela tem uma série de requisitos, mas vamos lá, você preencheu os requisitos, chegou lá, advertência, suspensão, demissão por justa causa. Se coloque no lugar que se você estivesse na frente do juiz e ele vai lhe perguntar o seguinte: qual prejuízo ele efetivamente trouxe para a empresa? Qual prejuízo ele trouxe para a imagem e reputação da empresa? Qual prejuízo ele trouxe para o seu clima organizacional? Até que ponto essa conduta dele realmente abalou a sua estrutura interna, os seus princípios, os seus valores? E aí você tem uma boa base se você está aplicando a justa causa corretamente ou não. Nossa, eu adorei essa tua forma de interagir conosco sobre esse tema, porque é justamente essa questão de mensurar a dor do próprio empresário frente a uma justa causa, desvio de conduta, é a questão dos prejuízos que podem ser até imateriais, não só materiais. O que eu vejo muitas vezes, Alexandra, as justa causas, a gente sabe que no Brasil, a grande maioria são revertidas, né, por uma série de questões, porque o empresário muitas vezes ele confunde, e também é uma linha muito tênue entre uma conduta e outra. A justa causa, ela não é uma penalidade para você não pagar a rescisão do seu colaborador. Ela não é uma penalidade porque você quer demitir ele, mas não encontra motivos suficientes para demiti-lo e pagar a integralidade dos haveres rescisórios, e força uma situação de justa causa, aplica mal aplicada, ela vai ser revertida, Eu sempre coloco, Alexandre, e não pensem em vocês, porque nós estudamos muito o tema e estamos procurando clarear aqui ao máximo, também não temos dúvidas em relação a quando ela é pertinente ou não, para você ver a complexidade do assunto.
Na dúvida, demita sem justa causa. Você Concordo. não vai correr o risco, porque o que acontece? Eu tenho certeza que mais de 80% dos funcionários que são demitidos por justa causa, eles vão se socorrer do judiciário, para tentar de uma forma ou outra reverter. E muitas vezes ela vem acompanhada com aquele pedido de dano moral, se é um lugar pequeno, que a notícia correu, né, que acabou atrapalhando a vida profissional daquele colaborador para conseguir novos empregos, enfim. Então, se você realmente tem dúvida e não quer mais aquela pessoa no seu time de colaboradores, demita sem justa causa. É uma boa sugestão e que vai também do interesse de cada empresário e empresária com relação ao tema. O que é mais interessante nessas questões de dosagem, inclusive no meu livro do Compliance Trabalhista e Política de Sanções Disciplinares, e é de um estudo jurisprudencial. O que significa isso? É um estudo de decisões judiciais que eu fui aperfeiçoando algumas técnicas para dar uma receita que eu entendo que, uma vez seguida, também não é para justa causa, é para que eu possa, seja resgatar o sistema corporativo da empresa, seja regrar para aquele empregado que veste a camisa se sentir bem, que o seu líder está conduzindo muito bem o outro empregado que se desviou, para também mostrar essa questão tão educativa e contratual. Mas é importante aqui eu passar alguns detalhamentos, né? Então, a primeira hipótese que nós trabalhamos aqui foi a materialidade. Sim, independente do que é inegociável ou negociável, independente das cláusulas do contrato, independente do regulamento interno ou qualquer outra norma interna, o fato gerador para aplicar uma advertência ou suspensão tem que ter enquadramento legal. E nós temos na lei diversas palavras-chave para enquadrar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a dosagem, ou seja, a legislação não ensina o empresário e empresária como aplicar o poder corretivo, mas nós vamos encontrar algumas saídas. A primeira delas é advertir, a segunda dela é suspender e, por último, a justa causa. Eu tenho aplicado muito no compliance, e até quero saber o que tu achas disso, sabendo dessa questão toda que às vezes uma advertência a empresa deixa de aplicar, até pelo nome mesmo. Eu tenho visto cada vez mais no sistema corporativo, eu estou conseguindo nas empresas, sabe aplicar o quê, Rômulo? Reunião de alinhamento, que no fundo é um tipo de advertência, sem o nome de advertência, em que eu ensino os líderes a se reunir com aquele empregado, ou com um grupo, se for um caso mais generalizado, né, de não uso de celular, né, não preciso fazer individualmente. Se é algo pontual, chamar aquele empregado e colocar novamente as regras sobre aquele assunto numa reunião, como se fosse uma ata, mas em vez de a palavra advertir, eu coloco assim: a empresa pede o seu comprometimento em manter-se. Eu tenho feito isso, e aqui fica como uma cereja de bolo aqui do podcast, uma ideia para você, empresário e empresária. E tu sabes, aqui o tu, né? Nós somos do Sul, tá, gente? Quem nos ouvia aí em São Paulo, no Nordeste, tu sabes que o êxito de satisfação dos líderes e do próprio empregado melhorou a parte educativa? Bom. Porque eles não gostam de receber advertência. O que tu pensa sobre isso? A questão eu acho é brilhante, porque a questão da advertência mexe muito com a vaidade do colaborador, né? Incrível, né? Ele se sente, entre aspas, apunhalado pelas costas ou traído, né? Porque estaria se esforçando ao máximo e está sofrendo uma penalidade. E normalmente no documento vem ali que, se ele voltar a reincidir, até pode culminar numa suspensão ou demissão por justa causa. Tem que vir um enquadramento legal. Então aquilo é uma coisa que choca bastante, né? É um episódio bem marcante na vida profissional do colaborador. Então é muito importante a gente ter uma boa metodologia, e essa ideia que tu trouxe é simplesmente brilhante, porque você está alertando ele. Se você continuar, você vai ser advertido. Então é muito interessante, porque você já faz uma pré-advertência, né? E pessoal, eu quero deixar bem claro aqui que as penalidades do contrato de trabalho são somente 3. Gostei. Eu já tenho visto bastante coisa. Advertência, suspensão e demissão com ou sem justa causa. Não existe pagar prenda, multa, né? Botar o nomezinho lá no grupo do WhatsApp, no mural da empresa, multa, rebaixamento. Não existe, não façam nada disso. As que são legitimadas pela legislação são somente 3.
Mas eu acho, Alexandre, que o nosso papel também é buscar soluções alternativas como essa que tu trouxeste aqui para nós, porque, afinal de contas, o que a gente não pode fazer é ficar omisso. Isso é o que não pode acontecer. Você não pode ser omisso e complacente. Encontre formas educativas, medidas disciplinares que, num primeiro momento, possam ser mais amenas, mas não seja omisso, né? Porque a omissão realmente é o que pode fulminar o seu poder corretivo disciplinar. Exatamente. E aí eu vou aprofundar um pouco mais, eu sei que daqui a pouco já está chegando o fim do nosso podcast, infelizmente, mas às vezes também, além da reunião de alinhamento, sabe qual é outra alternativa que eu estou utilizando, além de advertência, suspensão? São treinamentos sobre temas específicos. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a empresa está reclamando de apelidos pejorativos que um empregado dá para o outro. Daqui a pouco é sobre a questão de gênero. Daqui a pouco é um que, numa questão dele pessoal, ele não aceita a opção sexual do outro. Ou não aceita questões até, porque é mulher, ou é homem, ou é magro, ou é gordo. Sabe, questões assim, eu digo humano que eu digo, porque o ser humano, eu sempre falo, ele é uma caixinha de surpresas. E o problema fica na empresa, aquilo. E às vezes a empresa não sabe nem de onde começou. Né? Às vezes tem até casos que aparecem no canal de denúncias, que tem algumas empresas que eu implantei, sobre assédio sexual, mas a gente não sabe quem está fazendo, assédio moral, às vezes falo das chefias, então, e muitas vezes a gente também não sabe se são declarações unilaterais. Então, sabe o que eu tenho feito, Rômulo? Eu queria saber de ti. Muitas vezes não dá para eu direcionar uma advertência, ou uma reunião de alinhamento, ou uma suspensão, eu não tenho a prova. Está algo acontecendo na empresa. Então, eu sempre digo para a empresa o seguinte, vamos fazer um treinamento. É sobre uso de IPI, tem 2 ou 3 não estão usando, mas é o líder que, um dos líderes de um turno é mais omisso que o outro, vamos unir os líderes, falar de IPI, assina, e também eu entendo que uma ata de treinamento, se colocando o porquê que está ali, sem acusar diretamente, quem está cometendo aquilo, aí sim, tu cria um fato gerador para ir assim, ó, líder tal, vem cá. Tu lembra aquele dia no treinamento tal que a gente chamou lá a médica do trabalho, a engenheira, ou o doutor Rômulo, eles explicaram ali quão importante é os métodos preventivos, até para a gente erradicar acidente de trabalho? Lembra aquele dia? Pois é, eu tô vendo aqui na câmera o teu setor já na semana seguinte, 3 ou 4 trabalhadores sem o EPI. Como é que o que tu me responde sobre isso? O que tu acha assim dessa dinâmica coletiva? Eu acho excelente, porque a gente não dá nome aos bois, né, num primeiro momento, mas já mostra que a gente está com a orelha em pé, né, e já está atento e já está pronto para partir já para um segundo passo. Então, é como eu falei, o treinamento, a reunião de alinhamento que tu trouxeste aqui, muito bom, mas são primordiais para que você se legitime a aplicar as penalidades tranquilo de que treinou, cientificou, voltou, reiterou, pediu mais uma vez e mesmo assim não foi cumprido. E como eu falei antes, se isso aconteceu, você transfere todo o ônus, a culpa pelo ocorrido para a pessoa que fez. E não fica você se sentindo culpado por ter aplicado uma advertência, uma suspensão, sendo que você pode ter praticado uma injustiça não digo, porque tem que ter a certeza da autoria, né? Mas que você pode ter sido muito severo, você pode ter deixado uma pessoa triste, que é um colaborador mais antigo ou não, enfim. Tudo aquilo que envolve, né, Alexandre, esse tema tão polêmico que faz parte do dia a dia de todas as empresas, independentemente do seu porte, e que faz parte também dos julgados, dos tribunais trabalhistas pelo Brasil afora, né? Exatamente. E tem um tema que é o penúltimo, né, que é bem importante para o empresário e empresária refletir, e nós com eles, e vocês conosco, assim, eu digo em pensamento, claro, é sobre a imediatidade. Eu escuto muitas vezes o empresário falar para mim, como é que eu perdi esse processo trabalhista? Ou, né, um gestor diz, mas como que se perdeu? A testemunha comprovou o fato gerador da justa causa. Vou dar um exemplo bem típico. Temos a prova da justa causa, a materialidade. O problema todo é que existe a receita do bolo, que é que a gente está falando aqui, materialidade, a gente já falou do histórico funcional, nós estamos falando do poder corretivo, que é a dosagem. O problema é que acontece muitas vezes 2 hipóteses. Eu quero aplicar uma sanção disciplinar e eu fico pensando, não, em vez de eu aplicar, eu vou dar uma suspensão de um dia para pensar. Não
é possível eu pensar no que eu vou fazer com a situação. Empresário, empresária, a lei não permite que você reflita. Você tem que agir. Então, se você, por exemplo, aplicou a suspensão, ou o seu gestor, claro, né? Para ainda falar com você, para ver o que você fará a respeito, ela já valeu. Não, tem que esperar o empregado praticar novamente o ato, aí sim para decidir se é uma justa causa, uma suspensão. A mesma coisa, às vezes, um desvio de conduta seríssimo. Eu já tive um caso numa empresa que houve apropriação indébita. Só que o gestor, com receio sobre as provas, o que ele fez? Ele deu uma suspensão de 15 dias. Para apurar melhor o fato. Para melhorar o fato, mas acusou o empregado da apropriação indébita. Ele não fez como uma sindicância, ele já acusou porque tinha prova, porque o empresário estava viajando. E aí, tomem cuidado, o preposto de uma empresa, um gestor, ele também tem o poder diretivo e disciplinar. Então ele vai perder a justa causa justamente porque na hora que era para aplicar com as provas, ele deu uma sanção, porque na jurisprudência te diz, nos bi in idem, o que é isso? Não se aplica duas vezes uma penalidade para o mesmo fato gerador. Se você aplicar uma suspensão, não pode voltar atrás. Se era uma justa causa, aplicou uma advertência, não pode mais. Se você aplicou 3 suspensões, mas a última era uma justa causa, e depois você falar, nossa, me arrependi, como é que eu faço? Nós, advogados, não vamos conseguir resolver o problema e muito menos validar a troca de documento. Não sei se acontece contigo. Não, mas eu me arrependi. O que tu acha disso? Da imediatidade sobre a justa causa? A Alexandra trouxe com muita maestria, que pessoal, muito importante que vocês prestem atenção, porque ela trouxe aqui 3 requisitos fundamentais da aplicação de penalidades, que é a singularidade da penalidade, ou seja, você não pode repensar e trocar para uma mais branda ou para uma mais grave em relação ao mesmo fato, certo? Ela trouxe também a proporcionalidade, ou seja, você não pode partir já para uma penalidade mais severa para uma primeira conduta, né, que pode ter sido uma situação totalmente extraordinária que aconteceu, e também o perdão tácito. Mas, pessoal, não confundam o perdão tácito com sair acusando todo mundo, tá? Exato. Esses dias uma menina do RH me chamou, Rômulo, teve aqui assumiu uma caixa da carga, então ele já chegou, mas tinha o outro antes, eu tenho que aplicar logo, né? Porque senão vai dar perdão tácito. Eu digo, não. Calma, respira. Calma. Esperar o fim do seu processo investigativo interno para aplicar a penalidade não configura o perdão tácito. O que você não pode fazer é aplicar de forma desproporcional para outra pessoa, né, com autoria incorreta, simplesmente para evitar o perdão tácito. Então, tem que ter um acompanhamento, como eu insisti aqui. Claro, a gente deu aqui alguns insights, né, muito valiosos, mas você tem que saber aplicar, ter total certeza, ter a convicção de que aquela pena é realmente a proporcional, saber que aguardar o fim do processo investigativo não vai configurar o perdão tácito, ou seja, volto a repetir, todo o ônus do negócio da aplicação das penalidades é do empresário. Todo o ônus, inclusive numa audiência trabalhista, o juiz vai determinar a inversão do ônus da prova quando se tratar de demissão por justa causa. Então você tem que estar muito bem legitimado, muito bem convicto e com total certeza do que você está fazendo, né? Não, e o mais interessante de tudo, falando sobre esses requisitos consolidadores da aplicação, eu digo agora do poder corretivo do empregador, é que, na verdade, a grande verdade, o fundo de tudo da legislação, pela atual, né, tendências que a gente diz em nível corporativo, não é a justa causa. É isso que a gente precisa, assim, se afastar um pouco dessa questão da justa causa, mas ela existe. E são os poucos direitos que o empregador tem numa legislação trabalhista, né, que é dirigir, monitorar, comandar, disciplinar e principalmente regrar. Então, eu sempre falo que o artigo 2º da CLT é uma espécie de tesouro da empresa. Uma empresa que ela consegue pegar o artigo 2º, claro que eu estou sendo técnica aqui, mas ela pega o artigo 2º e ela consegue dirigir o seu negócio, mas dirigir as atividades do empregado. Uma empresa que consegue comandar com as missões e valores do seu negócio. Ela consegue monitorar legitimamente os seus empregados. Ela consegue disciplinar, porque tem que disciplinar. Não tem como, a empresa é dinâmica, tu tem que disciplinar os empregados,
tem que ter essa clareza e principalmente regrar. Eu sempre falo, meu Deus, empresário, empresária, você tem o direito de regrar, aproveita, regre. Isso faz um diferencial preventivo maravilhoso. Existe uma cartilha para isso, Alexandre, que eu tenho recomendado muito para as empresas que nós assessoramos, porque muitas vezes, como eu falei no início, o empresário não recebe o preparo adequado para enfrentar todos os desafios que a gente sabe que tem. A gente está falando aqui só de uma questão, dentre outras tantas que envolve a questão da gestão de pessoas, mas a principal cartilha, porque muitas vezes o empresário não tem conhecimento jurídico, é o artigo 2º da CLT e o artigo 5º da Constituição Federal, onde constam os direitos da personalidade de todo e qualquer ser humano, a honra, a intimidade, a imagem. Você tem que estar sempre com um olho no peixe e outro no gato, um olho no peixe e outro no gato, exercendo os seus poderes diretivos patronais, que são legítimos, mas também cuidado para não ferir de uma forma significativa os direitos da personalidade do seu colaborador. Em tudo que você for agir, que você for fazer, você tem que estar olhando uma situação e outra, e assim você vai ter mais segurança jurídica. E eu achei, a gente está terminando nosso podcast, eu achei brilhante essa tua finalização, mas não é a tua última fala. Eu achei brilhante essa finalização sobre o artigo 2º da CLT versus o artigo 5º da Constituição Federal, porque realmente eu diria, que eu nem esperava por isso, esse grande desfecho do nosso encontro de hoje, é o que eu diria o manual do gestor. Porque um gestor numa empresa, um líder, ele tem que olhar para o artigo 2º, com esses poderes e realmente aplicá-los no seu dia a dia com seus colaboradores. E qual é o ponto de ele se avaliar ou se legitimar? Estou ferindo a honra do empregado ao falar desse jeito com ele? Eu estou agredindo algo físico, algo moral, algo íntimo do empregado? Eu estou avançando e algo da personalidade dele, da escolha dele, pessoal, ou eu estou apenas, no meu papel de líder, exigindo que ele cumpra as regras contratuais, cumpra as regras do regulamento interno, cumpra as minhas ordens, não precisa tudo estar escrito, óbvio que não. É esse detalhe que o líder tem que entender. E eu gostei muito, que saiu até de uma forma espontânea, com esse teu lembrete, que ele é fundamental às questões da personalidade, até porque, e é isso que eu quero te provocar agora, às vezes acontece da justa causa ela ser validada pelo judiciário, mas a empresa ela é condenada por danos morais justamente porque ela, mesmo exercendo o seu poder legítimo disciplinar, mesmo que o empregado infringiu a legislação, o código de ética, ela extrapolou. O que tu acha disso? Eu acho porque realmente o empresário confunde muito no Brasil, né, o exercício desses poderes com essa questão que é uma contrapartida, né? Os direitos da personalidade são preconizados pela nossa Constituição Federal e eles são absolutos, inegociáveis. Não existe cláusula do seu contrato de trabalho, artigo da CLT ou então do seu regulamento interno que possa ir de encontro, certo? Em algumas vezes eles se confrontam, como por exemplo, o colaborador fazer uma publicação ofensiva ao seu próprio empregador na rede social, que é um motivo de justa causa. Mas aí você veja bem que nós temos um confronto, né? O direito de expressão e o direito do exercício do poder diretivo disciplinar. Só que o TST já sedimentou essa questão, que mesmo que ele tenha, ele não pode utilizar desse poder de livre expressão para macular a imagem da pessoa que provém o seu sustento dos seus dependentes. Então, é sempre um paradoxo, né, Alexandre, que a gente tem que estar cuidando. Poder diretivo, artigo 2º, poder disciplinar, poder regulamentar, poder corretivo, com os direitos da personalidade. Se você tiver noção exatamente transitando entre esses dois artigos, eu tenho certeza que você vai agir de forma totalmente legítima. Perfeito. Agora eu vou fazer um bate-bola com você. Assim, é bem assim, uma pergunta e resposta, para a gente finalizar bem o nosso conto de hoje. Primeira pergunta, justa causa ou rescisão sem justa causa? Rescisão sem justa causa. Regulamento interno ou contrato de trabalho? Qual é o mais importante para ti? O regulamento, atos discriminatórios são mais cruéis ou assédio moral? Assédio moral. Assédio moral. Como você vê a falta de liderança dentro de uma empresa? Despreparo.
Excelente. Nossa, que bate-bola bom, hein? Tô gostando. Queria ser questionada também, mas eu não posso, tá? Outro dia eu te levo no meu, a gente vai ser questionado. Premiação ou comissão? Premiação. Bater metas ou trabalhar com carga horária fixa? Bater metas. Bater metas. Cultura formalizada ou cultura desformalizada? Cultura formalizada. Excelente. Rômulo, tens algum recado de tudo que nós conversamos? Agora o minuto é teu. Eu gostaria, inclusive, que você se dirigisse aos nossos empresários, às nossas empresárias, à empresa que nos patrocina, porque ela acredita no nosso projeto de prevenção. Tem algo que você gostaria... Olha, realmente já estou te parabenizando, tá? Foi uma contribuição magnífica estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que você, empresário e empresária, estão satisfeitíssimos e com certeza já vão estar aguardando um próximo encontro nosso. Mas tem algo que você gostaria de agregar? Algum recado? Alguma questão sua também sobre o teu trabalho que você gostaria de aproveitar esse espaço? Com certeza. Eu queria deixar aqui uma mensagem para você que é empresário, que construiu um negócio que muitas vezes é o seu sonho de vida, que é a melhor maneira de você realizar os seus sonhos, cujo muitas vezes a sua esposa, o seu filho é seu sócio, e você tem uma responsabilidade muito grande com esse CNPJ, que você realmente se capacite, que você tenha um programa de compliance, que você faça auditorias internas para identificar situações que podem estar causando passivos silenciosos, que vão fulminar a saúde financeira do seu negócio, porque uma empresa que fecha são empregos que não são gerados, é um enfraquecimento da economia, é uma entidade familiar que é colocada em jogo, um casamento, muitas vezes. Eu já vi inúmeras situações que, acabando a empresa, acabou a família, acabou o casamento. Então, assim como você tem o seguro do seu carro, como você tem o seu seguro de vida, seguro contra incêndio, segure a sua empresa. Mas qual é a melhor maneira de segurar a sua empresa? Se capacitando e se municiando de profissionais qualificados que vão lhe dar todo o suporte através de um bom programa de compliance. Sensacional. E eu, como finalizadora do podcast, o meu recado é sobre a importância dos regulamentos internos, sobre a cultura da conformidade legal regrada, sobre o tema desvios de conduta, utilizar sempre os métodos ativos dos treinamentos corporativos, das reuniões de alinhamento, que realmente se utilize as ferramentas disciplinares como uma advertência e suspensão, sempre com foco educativo. Por quê? A sustentabilidade do negócio, ela está diretamente relacionada à harmonia dentro do ambiente de trabalho. E é claro, não é jargão, mas é uma verdade. Pessoas mais felizes produzem mais, pessoas em conformidade legal, elas têm processos, empresas com processos são mais atuantes e, naturalmente, ganham mais tempo dentro das suas atividades que ali estão. Fica aqui, então, meu agradecimento especial à empresa Topcar Land Rover, luxo moderno sobre 4 rodas. A paz no trânsito começa por você. Me despeço de você, empresário, você, empresária. Rômulo, muito obrigada pela tua participação. Foi sensacional. Obrigado. E nos vemos em breve.